E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai agora para a nossa aula sobre geologia e arquitetura em Delos. Dividi essa aula em três partes. Primeiro, uma reflexão mais teórica, ainda que bastante breve, sobre arquitetura e história. Depois, uma apresentação panorâmica sobre os fundamentos da arquitetura grega com exemplos de Delos mais específicos. E depois, um rápido estudo de caso sobre o santuário e os seus pórticos, né? Algumas das estoas que bordeavam o santuário de Apolo. Então, começar essa discussão mais teórica, né? A arquitetura normalmente foi pensada dentro do campo da história da arte, isso de uma tradição que vem desde pelo menos o Renascimento. Ou seja, a arquitetura é vista como uma das expressões artísticas por excelência. Desse ponto de vista, a história da arquitetura se misturava com a história dos artistas arquitetos que projetaram e executaram esses edifícios. Uma crítica a essa visão, né, que tornava a arquitetura uma obra de arte centrada no artista foi feita pela associação da arquitetura e do edifício à linguagem. Os edifícios passaram a ser vistos como textos. Isso, em grande medida, remete à chamada abordagem estruturalista, que buscava lá os pares de oposição que estruturavam a produção dos significados em cada edifício. Um edifício, assim, poderia ser lido, como um texto pode ser lido. No entanto, essa abordagem ainda centrava demais na figura do arquiteto e do projetista o domínio sobre o significado, ou seja, o estruturalismo oferecia instrumentos para interpretarmos o significado do edifício produzido pelo próprio arquiteto. Contra isso, surgiram uma série de abordagens pós-estruturalistas que mostravam que o significado de um artefato, de um texto ou mesmo de um edifício estava na relação do edifício com aquele que estava produzindo os significados ou produzindo as interpretações. Portanto, o significado não é propriedade do autor ou do arquiteto, mas o significado é produzido no processo de interpretação do edifício a partir de diferentes suportes e contextos. Uma visão que me parece mais abrangente, ser mais abrangente na interpretação do significado dos edifícios, é a abordagem chamada arqueológico-comportamental, que tenta discernir nos vários momentos de existência de um artefato ou de um edifício, desde a procura, construção, até os diferentes usos e padrões de descarte, a multiplicidade de significados envolvidos. Ou seja, o significado de um edifício não está nem no projeto inicial do arquiteto, nem apenas na relação entre o arquiteto e os diferentes usuários. Cada momento do edifício produz significado e a gente tem que separar esses momentos para conseguir discernir melhor isso. Então, vamos aqui pensar uma aplicação, né, dessas diferentes abordagens a partir de um caso bastante recorrente, né, que é o Parthenon de Atenas. O Parthenon de Atenas normalmente é visto como uma obra de arte, né, e assim se insere dentro da história da arte e da arquitetura. Um tema tradicional da discussão do Parthenon é a associação das formas e ângulos do Parthenon à chamada proporção áurea. O que é a proporção áurea? E aqui eu não vou me aprofundar pelo simples motivo que eu não domino a matemática necessária. Proporção áurea é uma relação entre formas geométricas que mantém um padrão que vai sendo reproduzido em diferentes escalas. Então imaginem aqui um retângulo. Esse retângulo tem um lado maior e um lado maior aqui e um lado menor. Digamos que o lado maior é o A e o lado menor é o B. Se eu associar esse retângulo a um quadrado com lados iguais ao lado maior do retângulo, ou seja, iguais a A, eu terei isso aqui. Se a gente soma essas duas formas, ela equivale numa escala maior a essa forma inicial aqui. Ou seja, eu posso aumentar ou posso diminuir essas proporções. Isso é chamada proporção áurea, né, que dentro da matemática grega foi associada à letra φ. A equação que mostra a proporção áurea é representada por essas relações. Então tenta-se projetar esse tipo de cálculo em que uma mesma proporção é repetida em diferentes escalas, a própria arquitetura do Parthenon. Então se a gente pegar aqui a soma desse espaço entre a métopa e o triglifo, né, no friso dórico do Parthenon, ela reproduz a mesma proporção entre
todo esse conjunto da entablatura do Párthenon. Ou seja, essa proporção ela se replicaria ao longo de todo o edifício, formando aqui a chamada proporção áurea, que depois foi, associada à figura do Fibonacci. Alguns chamam de proporção Fibonacci ou forma Fibonacci. O problema é que a pesquisa em metrologia da arquitetura grega evoluiu e mostrou que isso é uma projeção artificial em relação à arquitetura do Párthenon. Ele não respeita essa proporção em todas as medidas e ela passa a ser questionada e se buscam novas proporções para entender o que o arquiteto, ou o grupo de arquitetos, estava pensando na projeção e na execução daquele projeto. No entanto, o que é bastante clássico e tradicional nas abordagens sobre o Párthenon é o estudo das chamadas correções óticas. O Párthenon é tão grande que se a gente se coloca diante dele, a própria curvatura dos nossos olhos geraria uma deformação no Párthenon, na sua fachada. Então essa figura aqui, à direita, no canto superior, indicaria o modo como a gente veria o Párthenon se ele não fosse opticamente corrigido. Ou seja, a gente veria aqui o Párthenon, a fachada do Párthenon indo para os lados, se abrindo, ele não ia aparecer retinho. Para aparecer retinho, os arquitetos eles mudaram o intercolúneo, ou seja, a região entre as colunas, a curvatura das colunas e mesmo a curvatura do plano, da base do Párthenon. Então, essa figura aqui, é uma forma exagerada dessas correções que são invisíveis ao olho nu. Você tem que medir, tem coisa que é no âmbito do milímetro para perceber a diferença. Cada bloco do Párthenon tem um tamanho específico e uma curvatura e angulação específica para se encaixar dentro desse esquema, que tem efeito tanto no espaço entre as colunas, quanto no diâmetro das colunas e também na base de todo o edifício, tudo inclinado, curvado, para aparecer assim aos nossos olhos quando a gente está de frente embaixo do Párthenon. São diferenças extremamente sutis, mas que geram essa correção ótica. Isso é celebrado, então, dentro da história da arte, da arquitetura, como esse sucesso dentro do projeto do Párthenon e uma execução que é absolutamente perfeita. No processo agora de restauro do Párthenon, os arquitetos tentam manter esse padrão e essas correções óticas também com uma precisão milimétrica. Uma abordagem estruturalista busca analisar como esses significados, para além da matemática e do próprio processo artístico, se produzem. Uma aplicação exemplar aqui é a análise do programa escultórico das métopas do Párthenon. Essas métopas aqui são essas placas, aqui no caso de mármore, que são esculpidas e elas contam uma narrativa. Se a gente amplia tudo isso aqui e coloca na planta, as métopas elas contam a seguinte história. As métopas da fachada oriental contam uma gigantomaquia, ou seja, a guerra dos deuses olímpicos contra os gigantes, monstros produzidos pela terra, contra Zeus e seus irmãos. As métopas do lado meridional contam a história da centauromaquia, a guerra dos humanos, os lápitas, contra os centauros, que ficaram bêbados e resolveram estuprar as mulheres dos lápitas. A fachada ocidental conta uma amazonomaquia, a tentativa de invasão pelas Amazonas da Acrópole de Atenas. Os atenienses resistiram defendendo a Acrópole. Enquanto aqui que o lado setentrional conta o momento da história da Guerra de Troia, o saque de Troia, que tem a participação de um rei ateniense lá em todo o processo. Se a gente coloca em paralelo esses quatro conjuntos de métopas, a gente tem a seguinte configuração. De um lado, deuses olímpicos, humanos, atenienses e gregos, em geral, contra gigantes, centauros, amazonas e troianos. O que há em comum a cada um desses grupos é a sua posição relativa na oposição básica entre ordem e caos, entre civilização e barbárie. Do lado da civilização, deuses, os humanos em geral, os atenienses míticos e os gregos contra a Troia. Do lado do caos, da monstruosidade, os gigantes, os centauros, as amazonas e os troianos, representando aqui a barbárie em associação à monstruosidade, ao caos dentro da ordem cósmica. Esses pares de oposição produziriam um significado
que está dentro do projeto, né, original do Parthenon. No entanto, quando a gente acompanha a história do Parthenon e as suas diferentes ressignificações, muito em função da construção de novos monumentos, a gente tem uma imagem um pouco diferente. No período helenístico e romano foram construídos monumentos associados ao Parthenon, na Acrópole de Atenas. Em particular, esse monumento aqui, esse conjunto, que está com o número 15, que é a chamada Dedicação Atálida, são 4 grandes bases que sustentavam 4 grupos escultóricos, cada um mencionando uma batalha específica. E esse monumento número 13, aqui, que é conhecido como Monumento de Roma e Augusto, que foi feito no finalzinho do século I a.C. Aqui é uma reconstituição, né, de como seria a visão desse conjunto da dedicação atálida, que foi dedicado por volta de 200 a.C., pelos reis, por um rei de Pérgamo, Átalo I. Então aqui dá para ver 3 conjuntos escultóricos e um quarto aqui, né, isso tudo diante da face meridional do Parthenon, né? A gente está olhando do norte para o sul. E aqui os vestígios do monumento a Roma e Augusto. Então, um construído por volta de 200 a.C., o outro por volta de 20 e 19 a.C. Esses 2 conjuntos, eles fazem outras associações com o Parthenon. O Parthenon se constitui como um monumento que demonstra a oposição entre a ordem e o caos, entre a civilização e a barbárie. A dedicação atálida também, né? Ela foi feita para comemorar uma vitória que Átalo I, rei dos pergamenos, teve contra os gauleses, que invadiram a Turquia e toda a região da Anatólia. Essas 4 bases aqui suportavam 4 conjuntos que representavam, respectivamente, a guerra dos deuses contra os gigantes, como no Parthenon, a guerra dos atenienses contra as Amazonas, como no terceiro conjunto do Parthenon, a guerra dos atenienses contra os persas, isso não é um mito, é uma batalha histórica, a Batalha de Maratona, e a guerra dos pergamenos contra os gauleses, outra batalha histórica. Ou seja, esse monumento Atálida de Pérgamo, de 200 a.C., ele adiciona 2 batalhas históricas às batalhas míticas dos atenienses no Parthenon, monumento, né, de 200 anos antes, né, final do século V a.C. Já o monumento de Roma e Augusto foi feito quando Augusto fez uma missão diplomática contra a Pártia, em que ele dizia que obteve uma grande vitória contra o Império Parto, que assim se colocava como sucessor dos impérios do caos e da barbárie no Oriente. Desse modo, os romanos se colocavam dentro de uma luta da ordem contra o caos, da civilização contra a barbárie, que começava nos deuses, passava pelos atenienses míticos, os atenienses históricos e também os pergamenos do período helenístico. Ou seja, ao longo da história do Parthenon, ele vai sendo ressignificado. Depois ele vai ser descartado enquanto templo ou tesouro de Atena e vai se transformar numa mesquita. Isso faz parte da história do monumento. A gente tem que acompanhar essas diferentes histórias e os comportamentos associados ao edifício para a gente entender os múltiplos significados que vão sendo produzidos ao longo da história da vida desse objeto. Vamos agora para alguns elementos ainda que bastante básicos de arquitetura grega para a gente ter mais elementos para entender a produção da cidade em Delos. Então primeiro vamos para a geologia. Toda a região das Cíclades, né, a gente já falou um pouco disso, ela está aqui numa região de intensa atividade tectônica. Isso se deve pela articulação das diferentes placas. Então aqui na região das Cíclades se encontram a placa eurasiana, né, que vem aqui do norte para o sul. A placa árabe, ela faz um caminho do sul para o norte, entrando em contato com a placa da Anatólia, que faz uma trajetória aqui diagonal entre o nordeste e o sudoeste, encontrando a placa do Egeu, que por sua vez se choca com a placa que vem do sul para o norte da África. Então essa placa ela está sendo movida, empurrada pela placa da Anatólia, entrando em choque com a placa africana. Na ligação entre a placa africana e a placa do Egeu, que se forma a Creta e tem uma atividade sísmica bastante intensa. Isso faz com que toda essa região seja formada por ilhas vulcânicas e apresentam rochas associadas a essa história geológica específica. Então aqui tem um mapa indicando as direções do choque. A placa árabe
aqui sudeste para o noroeste, a placa da Anatólia fazendo esse caminho do leste para o oeste e depois para o sul, e aqui a placa da África entrando em choque com a placa do Mar Egeu, né, que também está sendo empurrada pela placa da Eurásia. Então a quantidade de terremotos, né, que acontecem no ano nessa região aqui é enorme e são bem documentadas algumas erupções de vulcões. A mais importante é do vulcão de Thera, né, na ilha atual de Santorini, que destruiu, possivelmente está associado à destruição da civilização minoica na Idade do Bronze Médio, em meados do segundo milênio antes de Cristo. Então essa atividade sísmica tectônica intensa gerou esse conjunto de ilhas que são, na sua esmagadora maioria, formada por rochas vulcânicas ou rochas ígneas. Né? Aqui a gente tem um pouco a ideia uma imagem dessa formação geológica. Essas são as Cyclades, aqui com a cor azul, né, a formação dominantemente de mármore e xisto, né, que são rochas metamórficas produzidas no próprio movimento das placas sob temperaturas altíssimas, com pressão altíssima. As rochas elas mudam a sua composição e se transformam em outras rochas, por isso rochas metamórficas. Tem aqui bastante calcário no continente grego e, eventualmente, algumas ilhas têm outros tipos de rochas. Aqui vamos dar bastante detalhe para Delos. Delos, em sua maioria, é uma ilha formada de granito, né, que é uma rocha ígnea ou vulcânica, com alguns segmentos de gneiss ou gnese, que é uma rocha metamórfica derivada do granito. Alguns vão chamar ela de granitoide. Né? Então toda essa área aqui cinza mais claro são depósitos de granito, né, pela atividade vulcânica ao longo dos milhões de anos da região. Essa região mais escura são os depósitos de gneiss e essa região branquinha aqui em outros pontos são algumas das jazidas de mármore, que também é uma rocha metamórfica, como a gneiss, que é pouco encontrada em Delos, mas é muito mais encontrada, né, abundantemente nas ilhas Cicládicas. Os materiais usados para a arquitetura não são só as pedras, mas são as pedras que sobrevivem melhor ao longo de todos os episódios da sua história pós-deposicional. Então tem a utilização de madeira, né? Tem uma série de indícios de utilização da madeira na arquitetura, mas a madeira raramente sobrevive em função da umidade, dos processos ambientais específicos da região das Cíclades. Também a utilização de cerâmica, principalmente para telhas, né? Cerâmica é relativamente resistente e leve para fazer o telhado, em comparação ao mármore. Né? Alguns edifícios têm telhas de mármore, mas é muito mais usado a cerâmica e sobrevive em relativa grande quantidade. Granito, que é usado para as fundações e para as paredes de edificações não tão luxuosas ou não tão importantes, então principalmente as casas e as fundações dos templos, ou seja, o granito, justamente por ser muito comum, não era tão valorizado na arquitetura de Delos. A gneiss, que era muito usado para pavimentação e eventual revestimento das paredes de granito, né, formando lá o estuco, e o mármore, que era o material principal para o revestimento e para a fabricação das superestruturas dos edifícios. Então os templos, os pórticos eram construídos ou inteiramente de mármore ou eram revestidos com placas formando esse estuque de mármore. O tipo de técnica aqui que eu também quero destacar é o encaixe das pedras, ligado à lógica da própria arquitetura grega e também à organização dos blocos, que é o chamado aparelho. Então, vamos lá ver. Isso daqui é um mapinha, né, recente com algumas das regiões, alguns dos sítios em que há indício de extração dessas pedras. Né? Então vocês veem aqui a disposição, ao longo de toda a ilha existem esses indícios. Então aqui na cor verde são as minas de gneiss, né, de granito, mas principalmente de gneiss. Aqui azul, né, são as poucas minas, em particular na região do Teatro, são as jazidas de mármore, e vermelho aqui, né, que são em bem menor quantidade na região do Monte Cinto e também aqui ao norte da ilha, são as jazidas de calcário, do Poros, né, que é em bem menor quantidade em Delos. Então aqui é uma fotografia de um afloramento de granito, né, o granito é o que é o mais comum na ilha, então ele aflora do solo, né, ele consegue
está acima, alguns metros dos sedimentos de solo aqui de Delos. Essa aqui é uma fotografia de um pavimento de gneiss, né, que é extraído também em algumas regiões de Delos. E aqui uma fotografia de uma das jazidas de mármore da ilha. Né? O mármore de Delos não era considerado tão valorizado ou elegante porque ele não era puramente branco. Outras jazidas e outras ilhas eram mais valorizadas. Isso faz com que Delos seja um centro de importação de mármore, que vem principalmente da ilha de Naxos e da ilha de Paros, que eram fontes produtoras de mármore que eram utilizadas em todo o mundo grego, em menor escala de Mykonos e Tinos, e em menor escala, também em alguns momentos importantes, de dois montes da região da Ática, que era dominada por Atenas, que é o Monte Pentélico e o Monte Imeto. O mármore do Monte Pentélico é branco, né, com poucas perturbações, e do Monte Pentélico ele é mais acinzentado e azulado. Aqui tem três fotografias de jazidas de mármore, desse mármore importado. Então isso daqui é uma jazida de mármore da ilha de Paros, ao sul de Delos. Também ao sul de Delos, da ilha de Naxos. E aqui uma jazida do Monte Pentélico em Atenas. O transporte disso era muito custoso. O mármore é muito pesado, o carregamento de mármore para colocar num navio demanda uma resistência muito grande desse navio, podem ter naufrágios, e destruir todo o processo. Então, a importação de mármore dessas localidades para Delos implicava também a importância que se dava para determinado edifício. Normalmente, eles iam na forma de doações dessas localidades para o Santuário de Apolo em Delos. É o caso, por exemplo, do chamado Oikos dos Naxianos, que alguns defendem que era o mais antigo templo de Apolo em Delos, que é feito do mármore de Naxos, e passou a ser um edifício ligado à ilha de Naxos, construído no coração da ilha de Delos, que passou a ser um centro regional de todas as Cíclades a partir de pelo menos o século VII a.C. A lógica e a técnica básica da arquitetura grega é a técnica do chamado poste e lintel, ou seja, a articulação de duas traves ou dois postes e um bloco na horizontal aqui formando o lintel. É o que aparece no Stonehenge, na Inglaterra, mas também nos templos gregos. É uma lógica básica. Os gregos eles conhecem o arco, vão utilizar formas próximas da alvenaria, mas nada parecido com o que os romanos vão fazer com o cimento ou com as arcadas. Os gregos normalmente usam as arcadas de forma subterrânea para sustentar edifícios muito longos em região de relevo acidentado ou para fazer dutos ou canais, mas nada parecido com os aquedutos romanos. Nessa lógica de poste e lintel, é preciso estruturar formas de deixar as pedras ou os blocos de pedra mais fixados. A forma principal era a utilização de grampos de metal. A forma dos grampos variava, ela variava ao longo do tempo, portanto ele é muito importante até para datar o edifício. Às vezes não tem nenhuma informação sobre o edifício, mas o uso de um determinado grampo indica em qual época provavelmente ele foi feito. É claro que isso tudo é bastante questionável também. A forma principal do grampo, a mais recorrente na arquitetura grega, é o do duplo tal, o duplo T. Tem um T para cima e um T para baixo, que eles colocavam aqui articulando dois blocos, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Outra forma era em zeta, ou Z, e outra forma bastante recorrente, que muitas vezes é associado à arquitetura romana, mas isso é uma tradição local grega também, são os chamados grampos em pi. Esses grampos em pi, eles eram colocados também fixando dois blocos. Tem alguns exemplos aqui. O que se encontra, isso daqui é de um templo de Asclépio, que era um deus da medicina, aqui também em Delos, é o próprio local na pedra que era entalhado para a colocação desse grampo. Aqui no caso um grampo em duplo T ou duplo tal. Eventualmente se encontra o próprio grampo. Em Delos, em particular, esse grampo era de bronze. Em várias regiões da Grécia, os grampos eram feitos de ferro, mas como Delos é muito úmida e tem pouco território até chegar à região da costa, o ferro ele oxidava e poderia colocar em risco a própria estrutura do edifício. Então, se costumava usar mais os grampos em bronze. Então, aqui são três exemplos encontrados em Delos, do buraco feito por esse grampo em pi,
o próprio grampo em π e aqui uma partezinha só, uma das hastes do grampo em π. Você vê que é tudo muito pequeno, isso daqui é uma régua de 10 centímetros. Uma forma também que se encontra em Delos é esse tipo de grampo aqui, que na verdade é de madeira revestido, né, de metal para ter uma maior durabilidade. O modo do aparelho, né, indica como os blocos eles vão ser articulados. Existem duas formas básicas, a forma do aparelho retangular e a forma do aparelho trapezoidal. Isso aqui é um exemplo de aparelho trapezoidal. Vocês podem ver que os blocos eles formam trapézios que vão sendo articulados e completados por blocos menores. Isso daqui também se encontra na forma de blocos menores articulados formando um muro. Eles podem ter essas saliências ou podem ser picoteados ou, né, com essas pequenas incisões aqui formando a parede, que podia ser assim mesmo, acabamento, ou ela suportar os estuques sendo grudados com argamassa. As ordens arquitetônicas, e esse último exemplo que eu mostrei é o aparelho retangular, né, dos blocos com ângulo reto. As ordens arquitetônicas gregas elas são representadas em Delos, em particular a partir da ordem dórica e a ordem jônica. São poucos exemplos que remetem à ordem coríntia. O que são as ordens arquitetônicas gregas? Né? Isso daqui é um fundamento central, né, no estudo da arquitetura grega, porque às vezes a gente encontra só um fragmento de edifício, mas é possível reconstruir boa parte do edifício a partir desse fragmento, se a gente conhece as ordens. São três as ordens principais: a ordem dórica, jônica e coríntia. Existem ordens latinas ou romanas que alteram um pouco esse esquema, mas essas são as três ordens canônicas na arquitetura grega. A ordem dórica é composta por uma coluna, normalmente com essas ranhuras ou caneluras ao longo da sua extensão, que suporta um capitel, que é esse disco, suportando uma pedra, um bloco retangular. Ele suporta a arquitrave, que se estende ao longo de toda a lateral do edifício, que, por sua vez, suporta um friso dividido em triglifos e métopas. Há quem defenda que esse triglifo aqui é uma referência às antigas vigas de madeira das cabanas gregas. E acima deles, a cornija e as estruturas do entablamento, e calha, e o frontão, e por aí vai. A ordem jônica tem uma coluna, mas, diferentemente da ordem dórica, ela tem base. E também o capitel, que é a forma mais fácil de se diferenciar, ele tem essas volutas dos dois lados, formando quase que um pergaminho. A arquitrave e o friso também têm diferenças. A arquitrave aqui é dividida em diferentes faixas, são faces, e o friso normalmente não é dividido em triglifos e métopas, ele é contínuo, né, com outro tipo também de decoração escultórica. Muito parecido com a ordem jônica e a ordem coríntia, também tem uma base, a relação do entablamento aqui, a arquitrave, friso e a cornija é diferente, muitas vezes é mais decorada, assim como o capitel, né, que tem aqui pequenas volutas, mas ele é esculpido com folhas de acanto, né, uma planta do Mediterrâneo. Aqui com mais detalhe, né, e quem vai estudar arquitetura grega tem que lidar com uma diversidade enorme dos termos técnicos para cada elemento arquitetônico que compõe um edifício. Então aqui é um exemplo de um templo dórico, né, o templo de Afaia ou Atena Afaia em Egina. Então vocês veem aqui os detalhes, né? Esse é um templo dórico com a coluna, o capitel, os vários elementos que compõem o capitel, o equino, né, que é essa espécie de disco, o ábaco, que é o bloco de ângulos retos, toda essa região aqui da arquitrave, a métopa, o triglifo, as cornijas, o acrotério, que é uma escultura que fica no limite dos templos, normalmente é um monstro, né, que tem uma função aqui apotropaica, de afastar os males. Toda essa região é o friso, também chamado de pedimento, onde normalmente fica uma série de esculturas, e por aí vai. A ordem jônica também tem aqui, né, uma série de detalhes, né, com as características específicas que identificam a ordem. Isso aqui tudo é importante porque quando a gente encontra um fragmento, dá para reconstituir o edifício se eu sei qual que é o capitel e as articulações entre arquitrave, friso e cornija.
A tipologia da arquitetura grega ela é bastante variada, né? A gente conhece muito mais os templos e os santuários, mas existem vários outros tipos de edifícios gregos e eu quero aqui dar alguns exemplos. Primeiro, os templos, né? Não há só um tipo de templo grego, existem múltiplas formas de plantas e que vão sendo depois articuladas e a inovação na planta é muito grande ao longo da história da arquitetura grega. Então, uma forma bastante típica, bastante recorrente, é o chamado templo períptero, que é rodeado de colunas. Tem aqui um pronaos, né, um espaço de vestíbulo, e o naos, que é a parte principal onde estava a estátua de culto, né, a imagem sagrada de uma divindade, que poderia ser uma escultura, né, representando de modo antropomórfico a divindade, ou poderia ser um toco de madeira, né, mas considerado sagrado dentro de um determinado culto. Poderia também existir, né, e existiu de fato, né, poderia aparecer também na arquitetura grega, os chamados templos dípteros, com duas fileiras de colunas. Essa segunda fileira de coluna interna poderia ser livre ou poderia estar articulada à parede, o que faz os chamados pseudodípteros, ou seja, falsos dípteros, porque a coluna ela está incluída, ela está inserida na parede, né? O próprio períptero poderia ser também um pseudoperíptero. Os templos poderiam ter colunas na frente e atrás, ou só na frente. Se só na frente, ele é chamado prostilo, que tem as colunas adiante, ou anfiprostilo, se tem na frente e atrás. Templos de base, ou monumentos também, né, de base circular, são chamados stoloi, né, normalmente perípteros, rodeados também de colunas. Eventualmente, as colunas de um prostilo ou de um anfiprostilo, elas estavam no meio, elas estavam dentro de um espaço delimitado por paredes. Isso é o chamado templo in antis, ou em anta, que poderia ser só de um lado ou dos dois lados. O teatro também ele tem uma nomenclatura específica para os seus diferentes elementos. O teatro é o nome de todo o conjunto ou do espaço onde ficavam os espectadores. Teatro deriva do verbo grego theaomai, que é contemplar, observar, onde você fica para observar. Então ele é composto por esses espaços, pelos kerkes, que são o kerkes, são os degraus, o clímaques, que representam esses corredores. Existem normalmente uma série de tronos ao redor da faixa inferior dessa arquibancada para os indivíduos de maior prestígio, normalmente os sacerdotes, reis ou embaixadores dos reis. Essa é a área de orquestra que ficava diante do edifício de cena, que poderia estar dividido no próprio edifício de cena, que às vezes tinha 2 ou 3 andares, e um proscenium, que corresponderia ao nosso palco. E aqui a região do párados, permitindo a mobilidade dos espectadores. O que a gente encontra em Delos? Muitos templos, como esse períptero construído na época da dominação ateniense, da primeira dominação ateniense sobre Delos, mas também templos prostilos, com as colunas apenas adiante. Raramente se encontram as bases das colunas. O que se encontram nas escavações normalmente são as fundações sobre as quais se constroem os degraus e as bases das colunas e toda a superestrutura do templo. Essas colunas em Delos, normalmente feitas com blocos de granito. É o caso aqui dos 3 templos principais de Apolo no santuário de Apolo. O Teatro de Delos também é muito famoso, muito bem estudado pelo Jean-Charles Moretti, que é o maior especialista em teatros, na arquitetura dos teatros gregos. Aqui tem uma planta do teatro com toda a região do theatron, ou da arquibancada, e aqui as fundações do edifício de cena, junto do proscênio, que era a região do palco, e aqui os espaços do párados para a circulação das pessoas. Ele foi construído na encosta de uma colina, que é chamada Colina do Teatro. Dá para ver pela fotografia aqui, tirada do topo da colina, mas também pelas curvas de nível, essas linhas amarelas, que indicam aqui a construção, a utilização do relevo local para edificação do teatro. Uma outra forma bastante típica das cidades gregas, em particular no período helenístico, são os chamados ginásios, que são os complexos para a prática esportiva e também para a educação. Normalmente a educação dos efeboi, dos efebos gregos, se dava dentro do âmbito desses complexos arquitetônicos.
Os ginásios, normalmente, eles eram compostos por palestras, né, regiões ou complexos arquitetônicos construídos ao redor de uma área aberta e estádios. Isso daqui é uma planta da palestra de Delos, construído na região do estádio. Aqui é uma fotografia que eu tirei desse espaço interno, né, que vocês veem que ele tem uma cobertura aqui em pedra e uma série de bancadas, né, que estruturam as paredes, né, aqui para as práticas esportivas. E aqui uma planta do estádio junto com a palestra, aqui mais ao sul, e aqui também uma fotografia, né, que mostra o percurso do estádio, que era utilizado tanto para a corrida dos atletas, né, propriamente, né, vestidos ou não com armamento, e essa é uma competição principal, né, a corrida com o armamento completo, mas também para as competições do hipódromo, né, as corridas de carro puxado por cavalos, que era a competição que mais agitava o mundo grego, em particular no período helenístico. Um outro tipo bastante recorrente da arquitetura grega é o chamado propileu, né, ou entrada monumental. Essa aqui é uma fotografia das ruínas do propileu de Delos e aqui uma planta. Vocês percebem que ele tinha 4 colunas, aqui tem essas bases, inclusive um elemento da superestrutura das colunas. Essas colunas são na ordem dórica, a gente sabe disso porque não há base, né, mesmo sem encontrar um capitel a gente consegue identificar, e ele tinha aqui o degrauzinho subindo de nível, ele dava acesso à área do santuário, que é uma passagem da área profana para uma área sagrada. Um outro exemplo, né, um outro tipo também muito recorrente na arquitetura grega é a chamada estoa, ou pórtico. Essa daqui é uma estoa, que eu vou falar mais para frente com maior detalhe, é a chamada estoa de Antígono Gônatas, um rei da Macedônia, governou em meados do século III a.C., que deu de presente esse edifício para os delianos. Então aqui é um fragmento, né, das ruínas do que foi encontrado na estoa de Antígono Gônata, que fica no norte do santuário de Delos. Então uma estoa normalmente é um edifício que tem ao menos uma das fachadas incolunata, em sequência de colunas, que estavam aqui. Só que essa estoa, como ela é mais larga, ela tem também uma fileira de colunas interiores. Normalmente quando isso acontece, né, tem uma fileira exterior e uma interior, uma na fachada e uma no interior do edifício. A da fachada é dórica, a do interior é jônica. Se acontece do edifício ter 2 andares, normalmente a do primeiro andar, a fachada é jônica, e a do interior pode ser jônica ou coríntia ou uma forma intermediária. Isso é muito recorrente nas estoas da região de Pérgamo, que tem a seguinte sequência: fachada dórica no térreo exterior e no térreo interior jônica, no primeiro andar exterior ordem jônica e no primeiro andar interior uma ordem chamada de pergamena, cujo capitel é decorado com palmetas, né, com pequenas folhas aqui que são bastante características da região de Pérgamo, dessa arquitetura. Um outro tipo ainda arquitetônico são os chamados monumentos livres. Esses monumentos são muito variados, eles podem ter uma base retangular e um edifício circular, como é o caso do monumento, ou alguns chamam de altar, ou santuário, ou templo mesmo, dos deuses compitales, que eram deuses cultuados na Itália, que foram levados para Delos, ou mesmo uma base monumental, aqui provavelmente de quadriga, que vocês conseguem ver aqui a fotografia, que é o monumento associado a algum personagem que foi considerado importante em Delos no final do século II. Eu tenho aí minhas hipóteses, que se tratava de algum personagem associado às grandes Panateneias, né, alguém que ganhou uma Panateneia em Delos e recebeu um monumento que suportava uma quadriga, mas tem poucas evidências disso, né? Tem ainda muito debate e muita pesquisa para ser feita para se determinar quem estava sendo homenageado com essa base. Né? Mas o formato dos monumentos era extremamente variável, né? Dentro normalmente de 2 grandes tipos, ou circulares ou quadrangulares. E também, né, tem uma grande variação nas casas. Delos é muito rica para a arqueologia doméstica do mundo grego, né, em particular do Egeu, junto com Olinto, né, junto com outras cidades que foram abandonadas e cujas casas sobreviveram. Então aqui, por exemplo, vocês podem ver uma grande casa, isso daqui está no bairro do Estádio, que é a casa ID. Né? Aqui está a entrada principal, pela avenida daquele distrito. Você entra por aqui, tem uma espécie de vestíbulo que dá acesso a um pátio, e desse pátio
você consegue entrar em vários outros cômodos. Essa casa tinha 2 andares, né, a gente sabe pela escadaria, né, então vocês conseguem imaginar o tamanho, né, a diversidade de cômodos também dessa casa. Aqui é uma fotografia desse distrito, né, desse quarteirão de casas na região do estádio. No cômodo K foram encontradas várias ânforas com indícios de estocagem, de armazenamento de alimentos para todo esse grande complexo. Então isso aqui era uma casa bem rica, tinha casas menores também delas. Muitas dessas casas também tinham espaços externos abertos, o que indica a existência de tavernas ou lojas. Vocês veem que aqui a casa ID, ela compartilha basicamente, praticamente um espaço com a casa IC, que tem esse anexo F. Aqui a gente não conhece exatamente a história das reformas e a articulação dessas casas, mas a gente tem que imaginar também que elas eram dinâmicas e mesmo a relação de propriedade ela poderia mudar ao longo do tempo. Eu finalizo então com uma apresentação aqui para um estudo de caso, né, ainda visto de um modo muito superficial, que é a relação do santuário com os pórticos do século III a.C. Então isso daqui é uma planta do santuário de Apolo, que normalmente é chamada apenas de santuário, com todos os seus limites aqui, indicando uma série de templos, uma série de espaços. Mas no final do século III, meados e final do século III, o santuário recebeu 3 grandes edifícios. O mais antigo é esse aqui, que eu já mencionei, a estoa de Antígono Gônata, foi construído em meados do século III. O segundo é essa daqui, a chamada Estoa Sul, que possivelmente é associada aos reis de Pérgamo, foi construída no final do século II a.C. E o último, também no finalzinho do século II, é a estoa de Filipe V, rei da Macedônia. Ou seja, são 3 reis. Um rei da Macedônia, Antígono Gônata, um rei de Pérgamo, Átalo I, e um outro rei da Macedônia, Filipe V, né, que governou a Macedônia no final do século III. Esses reis eles estavam num contexto muito particular, de guerra constante com os outros reis helenísticos, com o rei do Egito, os Ptolomeus, ou com o rei da Síria e da Ásia, que eram os reis seleucidas. Delos, que era um centro importantíssimo na geopolítica do Mar Egeu, era o santuário para onde todo mundo ia cultuar Apolo e fazer os grandes festivais, fazer parte do grande festival de Apolo e outros cultos e competições da ilha, era uma espécie de vitrine. Quem queria se apresentar como o principal rei dos gregos tinha que dar um monumento para Delos. É o caso dessas 3 estoas. Vamos ver aqui com um detalhe. A estoa de Antígono é um tipo de estoa em ferradura, que tem essas 2 áreas aqui que se projetam a partir das extremidades. Como eu já falei, a fachada é feita, né, por uma colunata da ordem dórica, a parte interna com colunas jônicas. A decoração da região da ordem da fachada dórica é composta aqui por métopas bastante compridas e triglifos, alguns dos quais apresentam essa cabeça de touro, esse bucranium, né, aqui na sua face. Né? Nem é propriamente um bucrânio, né? Não é só um crânio, mas aqui é a própria cabeça do touro. A estoa sul é associada aos reis de Pérgamo porque 2 monumentos que foram encontrados aqui nas 2 extremidades da estoa são associados à monarquia pergamena. Então, provavelmente, ela foi doada pelos reis de Pérgamo. Também não há nenhum indício, nenhum registro nas contas do santuário de que o santuário financiou a construção dessa estoa. Provavelmente, então, ela foi financiada por outros. Normalmente isso acontece no caso dos reis helenísticos. Então aqui é uma estoa que tem apenas uma colunata, ela não tem esse avanço das áreas a partir das extremidades. Essa colunata aqui é em ordem dórica, só que do lado de dentro ela tem uma sequência de salas que poderiam ter múltiplas funções, isso daqui é um grande debate, e mesmo uma saída do lado de trás para a região da ágora. Isso aqui é muito semelhante à estoa pergamena que existe na Ágora de Atenas, a chamada estoa de Átalo II, né, que certamente tem a dedicação na arquitrave certamente associado ao rei de Pérgamo. Isso daqui é o pai de Átalo II, provavelmente que dedicou a estoa, Átalo I. Aqui é uma fotografia do que sobrou dessa estoa, apresentando aqui a ordem dórica. E finalmente a gente tem aqui
o pórtico de Filipe, o pórtico de Filipe V, um pouco ou contemporânea, um pouquinho posterior à estoa sul, possivelmente de Átalo I. Né? Ela também é uma estoa da ordem dórica, mas ela tem uma diferença aqui que ela é organizada em antes. E dentro dessas paredes se articulam aqui essas duas janelas, né? Elas se estendendo em paralelo com a estoa sul. Aqui é uma fotografia das ruínas, né, do material que sobreviveu